Fala, galerinha do meu coração, tudo bem? Que saudade de vocês! Galera, tô trazendo hoje uma aulinha sobre a Primeira Guerra Mundial, ou mais conhecida como a Grande Guerra, até porque, né, a galera não tava lá no meio do conflito e fala assim, eu tô aqui na Primeira Guerra Mundial. Não! Na verdade, até quando a gente chega lá na Segunda Guerra Mundial, né, a Primeira Guerra ainda era tratada como a Grande Guerra. E, aliás, é muito importante que a gente entenda, né, que a Primeira Guerra Mundial ela vai trazer aí uma série de inovações no campo tecnológico, no campo de como fazer guerra, que modifica o cenário e que modifica a correlação de forças. A Primeira Guerra ela vai ser responsável por uma série de alterações, não só no mapa europeu, mas em toda a estrutura, né, e organização política do mundo após esse período. Tranquilo? Galerinha, o que está acontecendo no mundo? O que está rolando? Qual era o caô para ter guerra, para ter conflito? Aliás, né, a gente até fala assim, poxa, Rodrigo, né, muitos alunos perguntam, por que a gente chama de guerra mundial? Ela acontece só na Europa? Sim, vamos dizer que o conflito, né, os bombardeios, né, os maiores prejuízos diretos, materiais e também humanos, né, ocorrem de fato na Europa. Porém, é importante que a gente entenda que a guerra ela afeta de uma forma ou de outra todo mundo, né? Quando a gente olha para a Primeira Guerra Mundial, então, a gente vê que as causas e as consequências são produtos, na verdade, ou vão gerar produtos, melhor dizendo, no mundo inteiro. Quer ver? Quando a gente fala das causas da Primeira Guerra Mundial, a primeira causa que vem à nossa cabeça é a ideia do imperialismo. Lembrou? Lá daquela disputa por territórios na África e na Ásia. Opa, eu estou falando de disputas por territórios na África e na Ásia. Eu não estou falando de um conflito na Europa, mas envolve potências europeias. E aí é uma das situações que a gente utiliza também para justificar esse conceito de ser uma guerra mundial. Mas vamos lá. Então a primeira causa aí, né, que a gente pode ressaltar vai ser as disputas, né, vão ser as disputas imperialistas. Mas espera um minutinho. Rodrigo, você já foi falando das causas. Como é que estava o mundo na época? Bem, vamos lembrar que você está vivendo o período da Belle Époque, né? Da Belle Époque francesa, daquele entusiasmo muito gerado pela Segunda Revolução Industrial e por todas as mudanças que a Segunda Revolução Industrial acabou por propiciar. Mudanças no campo material. Óbvio que também você tem aí um surgimento de muitas novas ideias no século XIX, né? Além do liberalismo já existente, você tem outras teorias, outras ideologias, né? Como o socialismo, o anarquismo, o comunismo, a social-democracia e por aí vai, né? Que estimulam cada vez mais o debate ideológico nesses países. Você tem uma riqueza sendo muito produzida, né? Óbvio, concentrada nesses países que promoveram o processo de Revolução Industrial, de Segunda Revolução Industrial. Então você tem ali uma riqueza cada vez mais crescente. Você tem uma felicidade plena. Lembrando que aí a felicidade ela está associada diretamente àquela ideia de acesso ao consumo. Beleza? Para além disso, no campo político, e aí a gente já pula para falar da primeira, né, da primeira grande causa, tem duas coisas que no século XIX, né, e na transição do século XIX para o século XX, acabam acirrando, vamos dizer assim, né, e construindo certas rivalidades. Vamos lá. Primeira coisinha no campo político que a gente tem que perceber vai ser justamente o processo de surgimento de dois países, como a Alemanha e a Itália. Você fala assim, pô, Rodrigo, como assim? Entendi. Como assim a Alemanha e a Itália não existiam? Não existiam enquanto países unificados. Né? Você tinha ali a Península Itálica, né, com aqueles diversos reinos, e lá em cima você tinha a Confederação Germânica, dos Estados Germânicos, que vai ser liderada pela Prússia. Beleza? Bem, esses processos de unificações tardias acabam produzindo também rivalidades. E por que isso? Porque, olha, a Alemanha, quando nasce, já nasce uma potência econômica. E aí eu vou deixar a Itália de lado, porque a Itália, inclusive, na Primeira Guerra Mundial, tem uma participação meio barro, meio tijolo, sabe?
né? Aquela coisa vou, não vou, fico, não fico, e no final das contas acabou se dando mal. A Alemanha ela vai surgir, né, muito poderosa já com a sua formação. Vamos lembrar que a formação vai ser liderada lá pelo Reino da Prússia, pelo Otto von Bismarck, né, que vai criar todas as condições lá, cria o Zollverein, aquela área de livre comércio, aquela zona aduaneira, melhor dizendo, enfim, você tem um enriquecimento, vai entrar numa primeira briga ali com a França, né, a Guerra Franco-Prussiana, vai anexar alguns territórios da França, especialmente da Alsácia-Lorena, né, território aí muito rico em minério de ferro e carvão. Bem, a Alemanha nasce já um país muito forte, muito poderosa economicamente e buscando espaço na correlação de forças internacional, né? A formação do segundo Reich alemão, né, do segundo Império alemão, vamos lembrar que o terceiro Reich, né, vai ser construído lá pelaquela figura, enfim, execrável que é o Hitler. O segundo Reich, né, a Alemanha já nasce como um país muito poderoso, como um império, né, o Império Alemão, por isso que Reich, né, Reich é império em alemão, nasce já muito forte economicamente, buscando espaço politicamente e já com rivalidade, já vai ter uma rivalidade ali implícita com a França. Mas eu falei, Rodrigo, por quê? Simples, pô, os caras tomaram um território francês, não, vários, mas especialmente a Alsácia-Lorena, que era um território valiosíssimo para a França. Vamos lembrar, a gente está naquele contexto da segunda Revolução Industrial. Então, por exemplo, territórios com minérios, né, especialmente minérios de ferro e carvão, eram extremamente disputados. Então a Alemanha, ela já nasce ali muito forte, né? E isso já puxa para a gente falar do segundo fator político, que também é um fator econômico, que é o imperialismo, que é a primeira grande causa dessa guerra. A Alemanha nasce, olha para esses territórios, olha para aquela coisa toda que está rolando, aquele bafafá lá das potências europeias, né, pegando território na África e na Ásia, explorando, obtendo recursos naturais, obtendo matéria-prima, mercado consumidor, enriquecendo, né? Óbvio que estão enriqueceram, espoliando, né, roubando aquilo que não lhes pertencia, né? Mas isso é um papo, né, que a gente já discutiu num outro vídeo sobre imperialismo. E a Alemanha fala, ó, eu quero uma fatia desse bolo aí, beleza? Porque o que eu tenho não me satisfaz. A Alemanha, na verdade, vai entrar num outro conflito agora com a Inglaterra, né, especialmente porque ambas disputavam muito esses territórios, né, onde tinham, por exemplo, minérios de ferro, né? A produção de ferro e aço da Alemanha e da Inglaterra eram muito fortes nesse período. Então você vai ter uma disputa, ou seja, olha lá, eu estou falando do imperialismo aí como primeira causa, primeira grande causa, responsável pela Primeira Guerra. Só que derivado desse processo todo, você tem rivalidades sendo construídas, né? Rivalidade da Alemanha contra a França, aliás, é a Alemanha contra todo mundo, tá? É a Alemanha contra a França, vai ser a Alemanha contra a Inglaterra, a gente daqui a pouco vai ver que vai ser a Alemanha contra a Rússia e por aí vai. Bem, para tentar solucionar essa problemática toda, lembra lá da aulinha de imperialismo, né? Eles fizeram a tal da Conferência de Berlim, para tentar solucionar o problema, para tentar solucionar, né, esse conflito que ainda não era um conflito armado, mas já era um conflito de ideias e de disputa por espaço. E é importante que a gente diga que todos esses conflitos e rivalidades que começam a se desenhar nessa transição do século XIX para o século XX vai estimular a formação das políticas de alianças que a gente vai ver mais à frente, tá bom? E aí a Conferência de Berlim, ela é realizada para isso. A Alemanha fica satisfeita? Claro que não. Quer sempre mais. Na verdade, ninguém ali está satisfeito com o que tem, né? A diferença é que existem alianças. E em nome dessas alianças, alguns abdicam dos seus interesses, outros nem tanto. Tranquilo? Bem, primeira grande causa. A gente está falando ali do imperialismo. As disputas por territórios na África, especialmente na África, disputas essas que eram basicamente entre Alemanha, França e Inglaterra. Tranquilo? Isso, obviamente, vai estimular a formação de uma série de alianças, né? Uma construção de uma paz armada. Aliás, a Segunda Revolução Industrial tem muito disso, né? Ao passo que você tem um enriquecimento muito grande dos países e gera a Belle Époque, gera essa ascensão desse modelo cultural do capitalismo, essa coisa toda. Por outro lado,
a indústria bélica vai produzir inovações nunca, sem inovações nunca antes vistas, né, Rodrigo? Mas vai produzir armas, vai produzir, né, equipamentos que são extremamente destrutivos se você comparar com aquilo que se utilizava antes. Pois bem, você tem ali, na verdade, né, uma série de interesses que começam a se transformar em interesses conflituosos. E aí a paz que vai se estabelecer nesse período é uma paz que a gente chama de paz armada. Olha, eu tô de bem com você, eu tô tranquilo, mas estou me armando, né? Estou estimulando cada vez a minha indústria bélica. Pois bem, então como principal causa, como nós já vimos, eu vou repetir, eu tenho o imperialismo. Por outro lado, né, antes da gente voltar para as rivalidades, você tem ali nacionalismos crescentes. E aí a gente vai voltar a falar da Alemanha. Você tem o primeiro tal do pan-germanismo, né, que nós falamos lá atrás, no início, quando a gente fala da construção, né, dessa Alemanha, do surgimento desse país como nós conhecemos hoje. Né? Ou, aliás, como nós conhecemos hoje não, mas como existia lá no início, no final do século XIX e no início do século XX. Né? E nasce um país muito forte. E para além disso, né, a ideia de pan-germanismo, né, a ideia de união dos estados germânicos e de construção de um império, traz consigo uma ideia de necessidade de expansão, necessidade de obtenção de outros territórios, né, uma necessidade de sobrepujar-se sobre os... Se é sobrepujar-se sobre os outros, né, Rodrigo? Tá difícil hoje, hein? De sobrepujar-se, ou seja, de se colocar acima dos demais. Tá? Seja no plano econômico, mas principalmente no plano político-militar. Então esses interesses da Alemanha acabam despertando ali uma série de rivalidades, uma série de questões, né? E também uma necessidade de se aliar. Por outro lado, você tem o tal do pan-eslavismo. O que é isso? De novo, a união dos estados eslavos. E aí a gente pode estar falando ali, por exemplo, da Macedônia, da Sérvia, da Bósnia-Herzegovina e por aí vai. Que eram estados que viviam ali dentro ou sob influência e domínio muito forte do Império Austro-Húngaro, né? Que ainda sobrevivia, né? Na verdade, você tem dois impérios antigos aí, três impérios antigos que sobrevivem, que vão ser desconstruídos, dois diretamente por causa da Primeira Guerra Mundial e um por causa da Revolução Russa, né? Que é o Império Russo. Você tem o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, né? Então você tem ali, nessa região eslava, né, uma série de desejos de autonomia política. Né? Inclusive, esses estados acreditavam na construção da Grande Sérvia, de um grande país. Né? Isso, obviamente, batia de frente com os interesses do Império Austro-Húngaro, que, né, queria garantir esses interesses, esses territórios para si. A Rússia olha para esses territórios e fala assim, curti isso, né? Eu tenho interesse. Vamos lembrar que você está na Rússia ainda antes da Revolução Russa. A Rússia, que você tem ali, né, toda aquela história do Império Russo, do czarismo, enfim. Essas rivalidades, né, construídas a partir lá da formação da Alemanha, das disputas imperialistas, dos nacionalismos crescentes, vão estimular a formação da política de alianças. E aí tem um erro que as pessoas cometem. Falam assim, não, a política de alianças ela foi criada para a Primeira Guerra Mundial. Não. A política de alianças ela já existia, ela foi ativada na Primeira Guerra Mundial. Cuidado com isso. E que política de alianças são essas? Vai ter ali a Tríplice Aliança, né? Liderada, carregada nas costas pela Alemanha. Né? Mas além da Alemanha você vai ter a Itália, né, e o Império Austro-Húngaro. E do outro lado, a Tríplice Entente, né, ou Entente em francês. A Tríplice Entente que vai ser formada pela Inglaterra e pela França e pela Rússia. Você, Rodrigo, caraca, a Inglaterra lá, já com a sua monarquia parlamentar, está se associando, né, a França depois da Revolução Francesa, depois da Comuna de Paris, enfim, a França de tantas revoluções internas se associando a um país czarista, a uma monarquia absolutista anacrônica em pleno século XX? Sim, gente, olha só. Em guerra, você não precisa ser amiguinho do outro, né? Você não precisa ser BFF, né? Best Friend Forever
do seu aliado. Você tem uma aliança pragmática. O que significa isso? Nós temos interesses em comum. Né? Se nós temos interesses em comum, nós vamos lutar lado a lado. Ganhando o conflito, aí a gente coloca as nossas diferenças sobre a mesa e aí a gente vai disputar sobre elas. Beleza? Tranquilo? E aí você vai ter essa tríplice, né, entente formada do outro lado. Rodrigo, mas caramba, e os Estados Unidos e o Brasil? Sim, eles vão se associar à tríplice entente, mas inicialmente não faziam parte da tríplice entente, beleza? Tranquilo? Então você tem ali a política de alianças, que na verdade, quando você constrói alianças, significa o seguinte, olha, você tem o seu clubinho, né? Você formou a tua gangue. Ou seja, eu formei a minha, você formou a sua. A gente está preparado para qualquer problema. E esses países cada vez se armando mais, cada vez, né, fomentando a sua indústria bélica, menos a Rússia. Né? A Rússia não tinha nem condições disso. E a Itália, coitada, também não tinha, vamos dizer assim, que não entrou de gaiato no navio e se deu mal na Primeira Guerra Mundial. Pois bem, essa criação dessas políticas de alianças aumenta cada vez mais os atritos existentes. Para além disso, nós já falamos de imperialismo, já falamos de paz armada, já falamos dos nacionalismos crescentes, né, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, já falamos da política de alianças e tinha um sentimento da França que vinha, que corroía, que era o sentimento de revanche, né, de fazer uma vingancinha. Ora, vamos lembrar, né, a Alemanha lá, na verdade a Prússia, que é o estado formador, né, da Alemanha, através lá do seu chanceler, do Otto von Bismarck, né, não tomou na mão grande a Alsácia-Lorena, a França quer de volta. Então a França tem um sentimento de revanche. Repara bem como as rivalidades da Alemanha geram tensionamentos brutais que vão acabar culminando no conflito. Vamos lá. Você tem rivalidade aí com a Inglaterra, especialmente por causa da disputa do mercado de aço e de ferro. Vai ter rivalidade com a França, né, por causa justamente lá do território da Alsácia-Lorena. É importante que a gente lembre disso, né? Para além disso, tem a rivalidade com a Rússia, tá? Especialmente por causa do território ali da região eslava, não porque a Alemanha queria, mas porque ela tinha ali vamos dizer assim, um acordo, né, tácito, da política de alianças com o Império Austro-Húngaro. Beleza? Agora, caramba, diz pra mim aí, e você? O que faz a guerra começar? Galera, é importante que a gente compreenda, assim, e que as pessoas às vezes não têm um pouco a dimensão da coisa. O grau de tensionamento ele era muito grande, né, muito forte nesse período. Esses tensionamentos, né, eles levariam de fato a um conflito. Agora, o que faz? Né? O que faz acontecer a guerra? E aí entra uma figura chamada Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando era herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, uma figura que não era muito amada, vamos dizer assim, pelos súditos, né, do Império. O Francisco Ferdinando vai sofrer um atentado em Sarajevo. Né? Esse atentado vai ser comandado pelo Gravilo Príncipe, né, um jovem, né, de uma organização chamada Mão Negra, né, que lutava aí pela independência dessa região, né, do Império Austro-Húngaro. Bem, Rodrigo, não entendi. Por que o assassinato desse cara, do herdeiro do Império Austro-Húngaro, vai gerar uma guerra que acaba sendo mundial? Tudo bem que a guerra ela tinha tudo para ser uma guerra regionalizada, sem trazer, por exemplo, países extracontinente para esse conflito. Só que uma série de questões acaba levando, especialmente a política de alianças. Lembra lá que eu falei da formação da política de alianças? Ela vai ser ativada agora. A Alemanha vai sair em defesa do Império Austro-Húngaro e vai declarar guerra à Sérvia. Né? Só que aí tem um problema. A Rússia vai falar assim, olha,
Não gostei não, a Sérvia é minha amiga, eu vou declarar guerra para a Alemanha. E aí você já viu, né? E aí quando uma declara guerra à outra, você vai ver a Alemanha declarando guerra à França, declarando guerra à Inglaterra, a Inglaterra declarando guerra à Alemanha, né? A França declarando guerra à Alemanha e o conflito de fato começando, né? É importante que a gente diga que esse conflito ele vai passar por três momentos, né? Especialmente um extremamente desgastante, que foi a Guerra de Trincheiras. Mas que, vamos lembrar, né? Se você viu o meu videozinho sobre Guerra de Secessão, você viu que as trincheiras não foram inventadas na Primeira Guerra Mundial, né? Mas vão ser utilizadas na Primeira Guerra. Pois bem, quando você tem aí, né, a declaração de guerra mútua e a ativação da política de alianças, não havia mais como voltar atrás. Todos aqueles tensionamentos gerados lá pelo imperialismo, pelas rivalidades, pelos nacionalismos crescentes, pelo sentimento de revanche da França, agora estão postos à mesa. Ou seja, vão ser de fato iniciados. A Alemanha, já desde 1905, né, um general alemão chamado Alfred von Schlieffen, né, viu, gostou do alemão? Vou repetir, Schlieffen. Ó, até voou um perdigoto aqui, acho que deu para ver. Ele havia articulado, né, criado um plano militar que vai ser executado na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha entendia que para vencer esse conflito era necessária uma ofensiva muito rápida, né, com cerca de 90% do seu efetivo. E aí vamos lembrar que a Alemanha na Primeira Guerra Mundial vai entrar com submarino, vai entrar com avião, com metralhadora. Tudo bem que a metralhadora era manivela, mas enfim, né, óbvio que não vai ser a única a possuir, né, esses equipamentos, né, esses armamentos. Mas entra, né, e aí existe até uma divergência. Alguns historiadores falam, não, a Alemanha não entrou tão forte assim, enfim. Né, mas de fato, por um país extremamente recente, construído, né, há pouco tempo, a Alemanha sim entra com uma força muito grande. Então a Alemanha acreditava que era necessário uma ofensiva muito forte sobre a França, né, ali por intermédio da Holanda e da Bélgica, enfim, ir para o norte da França e conseguir tomar o norte da França, né, porque aí conseguiria uma vitória muito rápida na frente ocidental da batalha, né, e obviamente conseguiria ali com o restante dos seus soldados garantir a fronteira oriental, enfim, né, sem precisar avançar sobre os outros países, mas garantir o território. Só que tem um problema, a Alemanha não tinha efetivo para isso. Ela poderia ter equipamento, mas não tinha efetivo. A Alemanha até tenta o tal do plano Schlieffen, né, que é um plano de avanço muito rápido, né, por terra e por céu, só que não consegue. Você vai ter uma contraofensiva, né, pela frente ocidental, tanto pela Inglaterra quanto pela França, e na frente oriental, a Rússia, que está tentando, né, com seus parcos, né, equipamentos e soldados. Pois bem, esse início do conflito, que é a primeira fase do movimento, que dura basicamente o ano de 1914, né, vai se chamar de Guerra de Movimentos. Aliás, o final de 1914, você já tem o início da Guerra de Trincheiras. Você já tem a construção das primeiras trincheiras. Né? Lembra lá das trincheiras, que eram aquelas grandes valas, né, que serviam de abrigo para os soldados. E é interessante, aí vai uma primeira indicação de filme para vocês. Tem um filme chamado Feliz Natal, que é um filme que fala sobre o Natal de 1914, né, quando tropas alemãs, italianas, francesas e inglesas, né, vão comemorar o Natal juntas. Tá? Existia ali uma tentativa, né, de trégua, inclusive joga uma partida de futebol, né, no meio dessa trégua. Né, é um elemento diferente que você tem no conflito, né, que é um conflito de fato que vai ser uma novidade para os conflitos que existiam à época. Né. A partir do finalzinho de 1914, você entra na chamada Guerra de Trincheiras. Né. A Guerra de Trincheiras é uma guerra basicamente imóvel. É muito difícil você ter os avanços, né, necessários para a derrota dos inimigos. Né. As fronteiras, as trincheiras não ficavam distantes umas das outras, ficavam 100, 200 metros à frente. Né. Mas para conseguir ali um avanço, era necessário, por exemplo, o suporte aéreo. Caso contrário, ficava muito difícil, sem contar que entre as fronteiras você tinha um campo minado, né? A instalação de minas terrestres para evitar o acesso
das tropas inimigas. Vamos lembrar que você está falando aí de um conflito, né? Não é igual hoje, que faz a guerra lá, PlayStation, né? Xbox, a guerra com joystick na mão, um avião não tripulado, a 8.000 km de distância, taca a bomba na cabeça de alguém. Não, você não tem esse tipo de conflito. Né? O conflito que se tinha à época era um conflito que necessitava de um contingente de soldados muito grande. Então a Guerra de Trincheiras ela vai durar basicamente entre finalzinho de 1914 até 1917. E aí, nesse momento, você vai ter um equilíbrio de forças. Ao passo que no início de 14, nessa tentativa de implantar o Plano Schlieffen, né, a Alemanha consegue um avanço muito rápido, ela vai ser contida. Vai ser contida justamente com as contraofensivas da Tríplice Entente. Beleza? Bem, o segundo período, que vai do finalzinho de 14 até basicamente 1917, início de 17, vai ser marcado justamente por pequenos avanços de um lado e de outro. É muito mais um equilíbrio de forças, né? Aquilo que eu disse para vocês era muito difícil. E 17 é um ano muito marcante para a Primeira Guerra Mundial, tá? Só um parênteses, gente. Assim, nessa aula a gente não tem, e assim como na segunda aula, na aula de Segunda Guerra também não vai ter, né? Como objeto de estudo, a gente ficar estudando cada batalha, cada processo do conflito, né? É importante que a gente entenda o que gera esse conflito, quais são as características dele e quais são as consequências que esse conflito gerou para o mundo de uma forma geral, beleza? Deixar só registrado aí porque tem sempre uma galera assim, guerra é sempre um assunto que todo mundo curte, né? Caraca, vamos falar sobre guerra, não sei o quê, mas, né, a gente não pode também senão acaba virando aqui ficar uma aula muito extensa, muito cansativa para vocês. No final, o ano de 17 é um ano muito crucial. Rodrigo, você até agora não falou dos Estados Unidos. Simples, porque os Estados Unidos está ali de boa, está olhando o conflito, está vendo que está todo mundo, né, se estapeando, os seus antigos aliados, né, que ainda permanecem aliados, começando a se dar mal. E durante o período aí da guerra, o que os Estados Unidos fazem com seus aliados? Fornecem alimentos enlatados, né? Aquele chocolatezinho M&M que todo mundo gosta, foi inventado ali no período da Primeira Guerra Mundial, né? Enviado para os soldados no fronte de batalha. Né? Os Estados Unidos está fornecendo empréstimos para esses países que estão no conflito, está fornecendo equipamentos, armamentos, ou seja, está ganhando dinheiro, galera. Está ganhando muita grana. E o Brasil? Tá olhando. Tá ali falando, então, né, ninguém mexeu comigo, eu não vou me meter nessa brincadeira, não. Na verdade, no Brasil tem um porém. Qual é o porém? A Primeira Guerra vai gerar um problema no Brasil, né, a gente falou isso na aula sobre República Velha, que é a questão dos produtos industrializados. Como os principais fornecedores de produtos industrializados para o Brasil estavam no conflito, o Brasil se viu obrigado a fazer uma industrialização para substituir importações. Bem, só que 17 de novo, voltando aí, é um ano crucial. Por que é um ano crucial? Primeiro que você tem a Revolução Russa. Né? A Revolução Russa, desculpa, gente, que é a Revolução. Primeiro você tem a Revolução lá de fevereiro de 17, né? E depois a Revolução de outubro de 17. A Revolução de Outubro ela é mais crucial ainda, porque na Revolução de Outubro você tem ali a Rússia saindo do conflito. Vai assinar um armistício, né, o tal do Brest-Litovsk, né, que é o Tratado de Paz, que na verdade ela sai em 17, mas assina esse só em 18, se comprometendo aí, né, a não... aquela história, né, eu não te ataco, você não me ataca, eu quero paz. Aliás, estava naqueles princípios que inclusive eu falei na aula sobre a Revolução Russa, lá do Paz, Pão e Terra do Lenin, né, que era tirar a Rússia do conflito, tirar a Rússia da guerra. A Rússia não tinha a mínima condição nem sequer de ter participado do início desse conflito, quiçá de continuar. É uma população extremamente empobrecida. Para além disso, você tem o ano 17 sendo importante porque você vai ter a entrada dos Estados Unidos. Rodrigo, por que os Estados Unidos entram no conflito em 17? Por uma questão muito simples, né? O governo norte-americano olha para os países, a gente está falando aí do presidente Woodrow Wilson, né? Olha para os países que estão no conflito e fala o seguinte, olha, os nossos aliados, né, não têm condições de sozinhos ganharem esse conflito. Para além disso, esses aliados tinham dívidas,
né, muito grandes de equipamentos, né, de armas, dos empréstimos tomados junto aos Estados Unidos no início do conflito. Então os Estados Unidos entram na guerra para garantir a vitória dos seus aliados, derrotando, obviamente, a Alemanha, né? E 17 o Brasil entra, né? Vai entrar porque vai ter 2 navios sendo naufragados por submarinos alemães, né? Esse vai ser o argumento utilizado para entrar na Primeira Guerra Mundial. E ao entrar na Primeira Guerra Mundial, vai entrar muito mais como um fornecedor de matéria-prima, com uma missão médica, né? Vai tomar conta ali do Atlântico Sul, depois ali na Itália, na costa mediterrânea, né? Com nada muita profundidade militar, né? Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que a nossa participação ela foi mais proeminente, ela foi mais contundente, né? E o ano 17 ele marca essa virada em prol de quem? Dos aliados. Porque, por outro lado, você já tem uma Itália que sai do conflito, ou que tenta, vamos dizer assim, uma postura de neutralidade em 1915. Né? Ela tenta um acordo, porque existia ali, na verdade, toda uma consciência, né, de que a Itália não tinha as condições militares e econômicas de permanecer nesse conflito. Aliás, a participação da Itália, né, na Primeira Guerra Mundial vai gerar ali as condições materiais para no início da década de 20 o fascismo surgir na Itália. Né, para você ter o Benito Mussolini chegando ao poder em 1922. Então, 17, a Alemanha basicamente está sozinha. Você tem o Império Austro-Húngaro em frangalhos, você tem do outro lado o Império Turco-Otomano que apoiava, né, porque também tinha o interesse da preservação, né, dessa estrutura imperial, né, dos seus territórios. Né, tinha receio ali dos movimentos internos de independência. Também não tinha condições econômicas para resistir a uma ofensiva, né, cada vez maior da Tríplice Entente. Os Estados Unidos entram e falam o seguinte, olha, vamos resolver esse negócio logo, porque essa guerra já durou muito, e entra de fato muito pesado militarmente e garante a vitória para a Tríplice Entente, né, e o conflito acaba ali no ano de 1918. Bem, acabou o conflito, né? A primeira fase a gente chama de guerra de movimentos, a segunda fase, né, a gente chama de guerra de trincheiras, e a terceira fase ali de 17 e 18 a gente também pode chamar novamente de uma guerra de movimentos, porque de fato você tem ali, né, uma contraofensiva muito forte da Tríplice Entente, né, e uma retirada cada vez maior das tropas da Tríplice Aliança, especialmente da Alemanha. Bem, conflito basicamente encerrado, né, é a hora de se discutir o que se faria, né, a partir desse conflito. Porque, primeiro, você está ali na Grande Guerra, né, uma guerra que vai alterar a estrutura social de muitos países. Muitos países têm boa parte da população masculina morrendo. Muitos países na Europa, por exemplo, já vai ter inserção da mulher em trabalhos, em postos de trabalhos que eram majoritariamente masculinos. Isso toma muito mais força lá na Segunda Guerra Mundial. Tanto é que tem lá aquela famosa foto, né, da mulher vestida de operária, we can do it, né? Nós podemos fazer, ou seja, assumir efetivamente pós-trabalhos que eram masculinos. Mas já na Primeira Guerra Mundial você tem isso, né? Além das enfermeiras do fronte de batalha, você tem nos países que participaram efetivamente do conflito uma entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. O presidente Woodrow Wilson, ele vai tentar propor um final de conflito que ele chamava de uma paz sem vencedores e sem vencidos, os famosos 14 pontos de Wilson. Né? A tentativa ali era criar um modelo de armistício que não gerasse tantos prejuízos, né, aos países que foram vencidos, aos ditos vencidos. Que, aliás, eu discuto muito essa história de que guerra tem vencedor e tem vencido, né, porque você tem derrotas muito fortes de um lado ou de outro. Né? Você vai ter perdas econômicas e principalmente perdas humanas de um lado ou de outro. Né? Mas o intuito aí todo do Woodrow Wilson era gerar uma paz sem vencedores e sem vencidos. Tanto é que ele, né, faz uma série de propostas e a mais famosa delas é a criação da Liga das Nações, né, que seria ali uma espécie de organismo diplomático que garantiria, né, a resolução de problemas pela via diplomática, não pela via da guerra, né? O que era muito comum.
Aliás, era muito comum porque tem um outro ponto também que é extremamente importante dos 14 pontos de Wilson e que vão modificar a diplomacia no mundo nesse período, né? O fim dos acordos secretos, que era muito comum os acordos entre os países não serem publicizados, diferente de hoje em dia, né? Que os acordos entre os países, tá aí, você entra na internet, você consegue ter acesso a essa documentação toda, é obrigatório isso, né? Justamente para evitar essas animosidades, né? Esses tensionamentos e possíveis novos conflitos. Só que a Liga das Nações tem um problema, né? Um dos problemas é justamente a não participação norte-americana. Você fala assim, Rodrigo, não entendi, cara. Tá maluco? Não tô maluco, não. Galera, o Congresso norte-americano não ratificou a participação norte-americana, os Estados Unidos não participam, ou seja, a maior potência militar, né, que se apresenta assim a partir desse período, a partir desse momento vai ser a maior potência econômica capitalista, não participa do primeiro, né, organismo diplomático que ela mesma, né, que ele mesmo, o país, Estados Unidos, sugeriu através do presidente Woodrow Wilson. Né? E aí a gente cai, né, para falar do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele é, sobretudo, uma violência diplomática à Alemanha. Né? A Alemanha vai ser acusada de ser a única responsável da guerra, e não foi, a gente sabe que não foi a única responsável, né, do conflito. Mas era necessário construir ali, né, um único responsável, uma única culpada por essa guerra. E a Alemanha vai ser acusada desse conflito, dessa situação, né, de ser a única culpada da guerra. E aí a Alemanha vai sofrer uma série de sanções, né? A gente pode citar várias delas. Por exemplo, ter que pagar indenização aos países ditos vencedores. Caramba, como é que um país que sai quebrado, né, que sai falido, vai conseguir ter dinheiro para pagar a indenização aos países vencedores? Esse é o primeiro ponto. A Alemanha vai ter o seu exército reduzido, vai ser proibida de fabricar armas de guerras, vai perder as suas colônias na África, vai ter um sétimo do seu território, diminuição de um sétimo do seu território, vai ter as margens do rio Rena ali sendo patrulhadas por forças internacionais, tem que devolver a Alsácia-Lorena, ou seja, a Alemanha sai ferrada. Aliás, o Tratado de Versalhes mais a crise 29 é o que levam ao poder o Hitler. Esse sentimento de revanche vai ser muito forte. O Tratado de Versalhes, né, vai ser muito forte nisso. Né? Ao passo que, através do Tratado de Versalhes, tenta se criar, como eu disse, a Liga das Nações, aquela coisa toda que estava lá nos 14 pontos de Wilson, ele vai ser extremamente violento quando fala da Alemanha. Né? E aí a gente entende o porquê que depois você tem o surgimento de um regime, né, de uma ideologia, de um movimento social, político-cultural, que foi o nazismo, tá bom? A gente vai ter uma aulinha sobre isso. Além do Tratado de Versalhes, a gente pode falar do Tratado de Saint-Germain-en-Laye. O Tratado de Saint-Germain-en-Laye, e aí me desculpe meu francês, vai ser o tratado que define ali o fim do Império Austro-Húngaro. Além disso, né, você tem outros tratados. Tratado de Neuilly. Aportuguesando o Tratado de Neuilly. O Tratado de Neuilly, ele vai redefinir, né, as fronteiras ali da Bulgária, enfim. Rodrigo, preciso saber disso? Não muito, né, mas é importante entender que não foi só o Tratado de Versalhes o único tratado pós-guerra, tá? Para além disso, o Tratado de Trianon. O Tratado de Trianon o Tratado de Trianon vai gerar um problema. A Hungria, que já era separada da Áustria, né, lá com o Tratado de Saint-Germain, enfim, aquela coisa toda, ela agora vai ter o seu território reduzido, né? Vai tirar, se eu não me engano, 2/3 do território da Hungria. E isso vai gerar um problema, porque vai ter uma galera que vai ser expatriada, ou seja, uma galera que fica simplesmente sem terra. E aí boa parte desses húngaros que ficam sem terras acabam indo ali para a Romênia, beleza? Uma hora dessas eu faço um videozinho sobre apátridas, é bem interessante a gente discutir, especialmente nos dias de hoje, tá? Os outros dois tratados, na verdade, eu gosto de falar ali juntos, né, que é o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne, e aí, de novo, me desculpe meu francês, são os tratados que acabam com o último império que ainda resistia, que era o Império Turco-Otomano. Tá? Então você tem ali Tratado de Versalhes, Tratado de Saint-Germain, Tratado de Neuilly, Tratado de Lausanne, Tratado de Sèvres,
né? Tratado de Trianon, ou seja, uma série de tratados que vão redefinir fronteiras, vão acabar com impérios, vão diminuir territórios, ou seja, tratados que redefinem o mapa europeu. E isso é muito importante, e essa é uma das principais consequências do conflito, beleza? Ou seja, você tem o surgimento de novos países devido à redefinição dessas fronteiras através desses tratados, né? Outra consequência importante nós já falamos, é a criação da Liga das Nações, que não vai ter sucesso, né? Tanto é que a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Outra consequência que nós já falamos, que é importante, a ascensão econômica, né, dos Estados Unidos. E cuidado, eu não vou falar da ascensão política, porque se por um lado economicamente os Estados Unidos crescem muito, politicamente ainda vão adotar uma política muito isolacionista, né? Por mais que a Inglaterra, a França, a Alemanha, enfim, os países europeus envolvidos no conflito tenham saído enfraquecidos politicamente, você ainda tinha uma força nesses países. Então, economicamente, vai sair muito forte quem? Os Estados Unidos. Mas politicamente, por opção, adota uma política ali de isolacionismo, né? Bem, galera, essas são as principais consequências que a gente pode citar ali desse conflito, né? Desse conflito que muda a forma como né, o mundo olha a Europa. Aliás, e aí dá pra gente puxar mais uma consequência, é o questionamento, né, ao modelo liberal. E esse questionamento ele vai ser aprofundado com a crise 29. Né? Tanto é que a crise 29 vai inaugurar um outro modelo de Estado, que é o Estado de bem-estar social nos Estados Unidos e depois na Europa, né? Mas a sociedade liberal, a sociedade do iluminismo, né? Como assim uma sociedade né, um continente que desenvolveu pensamentos tão nobres se deixou envolver por um conflito de tamanha magnitude, né? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? Desculpa aí qualquer coisa. Tiver dúvida, deixa aí o comentário, gostou, dá o like, dá o dislike, a gente está tentando aí mudar um pouco o formato do canal para atender vocês aí da melhor maneira possível nesse momento da pandemia, tá? Depois da pandemia tudo vai mudar, mas por enquanto, por hora, é o que a gente tem conseguido. Tá bom, galera? Coração apertado de saudade, nos vemos em breve. Grande beijo, tchau, tchau.